Bom dia, uma excelente sexta-feira a todos vocês, que Oxalá nos abençoe em mais uma sexta. Gente, aqui tá começando a chover, espero que o barulho não atrapalhe o áudio do microfone, tá? Então, caso tenha um ruídozinho no fundo, assim no final, é justamente porque tá começando uma chuvinha aqui. Bom, gente, antes de iniciarmos hoje nosso bate-papo de hoje, nossa sexta de reflexão, deixa eu passar a agenda para vocês. Amanhã, às 18h30, teremos toque de catiço, tá? Então, amanhã, 18h30, iniciamos nosso toque. Será catiço, já expliquei várias vezes o que é os catiços, como que representa, como que a gente toca e como que é o nosso toque de catiço aqui. Então, você que já conhece, já está acostumado, você que não conhece, seja bem-vindo, venha conhecer nosso trabalho, venha tomar seu passe, conversar com um baiano, com um boiadeiro, um marinheiro, caboclo, cigano, preto velho, que será bem bacana. Após o atendimento, nós vamos trazer o zerê também. Então, só para dar um axé para todo mundo, para comer um bolo. Não será festa, mas será apenas uma confraternização, para que esse dia de Cosme e Damião, que tem essa representação dos zerês, de Ibeji, da Ibejada, de todo esse enorme mundo mágico dessas crianças, possam participar, possam estar presentes também com a gente. Tá bom? Bom, então esses são os recados. Nosso próximo toque é amanhã e teremos em seguida, no dia 5, por conta do feriado do dia 12, então para não acabar prejudicando, então eu antecipei. Então teremos 2 toques seguidos, teremos amanhã catiço e no próximo dia 5 de outubro, no sábado, o toque de esquerda. Então teremos assim seguidinho, como vocês estão acostumados, que são quinzenais, né, a cada 15 dias, então teremos apenas essa alteração na agenda. Tá bom, gente? Bom, assunto de hoje já deu para você perceber aí, já coloquei o tema, sempre gosto de colocar para que você já vá entendendo. O assunto é o poder está em suas mãos. Então, qual é o poder? Sobre qual é este assunto? Porque falar o poder está em suas mãos é um assunto muito vago, é um assunto muito amplo. Depende para qual área que eu vou, para onde eu vou trazer a reflexão, qual é o convite que eu faço para que você reflita sobre alguns temas, sobre algumas coisas. Hoje eu vou ficar especificamente, por ser um assunto muito grande, hoje eu vou ficar um pouco mais restrito aos sentimentos, a você ter essa noção, esse poder, esse controle justamente sobre as reações e sobre ações que acontecem dentro do seu próprio corpo, da sua mente, e como você ter um controle sobre isso. Principalmente porque é uma das coisas que eu vejo, um dos problemas mais delicados que eu acabo vendo. Que são justamente as pessoas serem conduzidas pelos seus instintos, pelas suas emoções, e não pelo seu intelecto, não pela sua coerência, pela lógica, pelo seu raciocínio. E isso é um desencontro que eu vejo muito grande, principalmente porque somos seres racionais. Então, neste momento, principalmente, em momento de atenção, em momento de perigo, ou em momento mais preciso, se somos seres racionais, é importante com que agimos de modo racional, de modo coerente, com que pensamos antes de agir. Mas não, estamos tão condicionados a agir de forma espontânea, a agir de forma imediata, baseados e apoiados em instintos, em emoções, que acabamos ligando o piloto automático e acabamos indo, assim, como se fosse uma coisa comum e natural. Então, o que eu te convido hoje, nessa meia horinha de conversa, é olhe para o seu medo, olhe para a sua raiva, olhe para a sua solidão, olhe para a sua ansiedade, olhe para a sua angústia, olhe para a sua agressividade e perceba que elas são frutos do seu ser. Em que sentido eu quero que você perceba isso e que você entenda? Vou te fazer uma pergunta muito simples, mas que tem uma profundidade tamanha. Se eu espremer uma laranja, o que eu tiro dela? Provavelmente eu vou tirar uma laranjada, eu vou tirar um suco de laranja. Não tem como eu espremer uma laranja e tirar um limão. Impossível. Por mais que eu esprema, vire de ponta cabeça, use outros métodos, ferramentas, o máximo que eu vou tirar, e a única coisa que eu vou tirar de uma laranja, é uma laranjada. Não tem como eu tirar um limão. Então, isso é profundo por quê? Porque às vezes a vida nos espreme, a vida faz uma série de situações com a gente, nós mesmos acabamos por nos obrigar a situações, a gente acaba sendo muitas vezes um pouco ríspido em coisas demais, a gente nos persegue, ou seja, a gente cria muitas vezes uma série de situações onde acabamos por ficar espremidos dentro de situações de vida, de comportamento, de famílias, de relacionamento, de trabalho,
Só que a gente não vai dar diferente daquilo que nós não possuímos. Não tem como uma laranja dar limão. Então você vai dar justamente fruto dos seus pensamentos, fruto do seu modo de ação. O que você vai responder é justamente aquilo em que você está vendo e aquilo que faz parte da tua realidade, que está dentro da constituição do teu ser. Então é muito estranho, às vezes a gente quer fazer isso com um filho, com um amigo, com um chefe, ou com um funcionário, ou com um relacionamento, esperando que aquela atitude que eu vá fazer, eu vou tirar alguma coisa diferente daquela pessoa. Então eu vou mudar meu comportamento, eu vou ser uma pessoa mais fechada, ou eu vou ser uma pessoa mais agressiva. Mudamos o nosso comportamento esperando com que aquilo cause uma modificação naquela pessoa. E não vai acontecer. O método que você está usando, justamente para tirar alguma coisa, é completamente equivocado. Porque você só vai apenas reforçar ainda mais aquilo que tem naquela pessoa. Porque ela não tem como. Se ela é um limão azedo, por mais que você esprema a pessoa, que você pressione, que você crie pressão na vida dela, ela vai continuar dando suco de limão. Ela não vai dar uma laranja lima, uma laranja docinha da Pérsia, não. Ela vai continuar dando aquele limão azedo. E dependendo se pegar ainda a casca, é mais azedo ainda, sem fibra. Ou seja, então, muitas vezes a atitude que você está escolhendo de vida para modificar as pessoas à sua volta ou para causar uma mudança interior não está correta. Porque não é dessa forma em que você vai conseguir provocar uma mudança. E sim levando conhecimento, e sim convidando a pessoa para reflexões, fazendo com que ela mude internamente pensamentos, padrões de pensamentos, formas, através de N situações. A própria atenção plena diante dos atos já é uma coisa que ajuda, meditação, oração, não importa. Mas você vai conseguir causar. Só que o que eu vejo são as pessoas pressionando o outro, esperando sair algo de que a pessoa não tem interiormente ainda aquele elemento, aquele sentimento, não tem ainda aquele aprendizado e aquela vivência para que possa expor e para que possa colocar. Então, claro, o nosso futuro, as nossas reações, porque todos esses sentimentos são reações, são criadas pelo nosso modo de pensar e pelo nosso modo de ser. Então não tem como você pensar e ter modos e atitudes de forma A e esperar que aquela pessoa vá agir e vai se manifestar de forma B. É impossível isso, não tem como isso acontecer. Então não tente criar uma expectativa e esperar algo que não tem como você tirar daquela pessoa ou daquela situação. Então o primeiro ponto que hoje eu quero que fique muito claro na sua cabeça, que muitas vezes o erro é seu. O erro não é do outro, porque ele não vai dar aquilo que ele não tem. Ele não vai poder transmitir, divulgar, manifestar, não importa como você, em qual sentido ou em qual modo você esteja pressionando e buscando essa mudança, mas não tem como ele dar aquilo que não faz parte dele. Se ele não teve aquela experiência, se ele não viu o mundo como você viu, como que ele vai responder da mesma maneira que você? Se ele não teve a experiência de vida que você teve, como você espera que as atitudes dele vai ser correspondente às suas? Se ele não teve a sua experiência, a sua vivência, o seu modo de aprendizado. Então não tem como. Ninguém dá o que não tem em seu interior. Isso é óbvio, isso é claro. Só que isso percebe quem justamente consegue reconhecer e ter também essa empatia em relação ao outro. Mas você está preocupado em olhar para o outro e ver interiormente o que é essa constituição ou você já fez uma ilusão? As pessoas quando entram em relacionamento, a primeira coisa que elas fazem, antes de casar com o outro, se relacionar, elas se relacionam com as suas ilusões, com as suas ideias, com os seus planejamentos, com as suas fantasias e devaneios que acabam criando daquilo que ela espera ter em um relacionamento. Não acabam vendo o relacionamento tal como ele é. Não acabam reconhecendo a pessoa em seu interior justamente do modo em que aquela pessoa já está se portando, o como ela já vem se movimentando. Você parou para olhar e observar as atitudes dela? O quanto ela já vem respondendo à vida, às pessoas, como que ela se posiciona diante de fatos, de dificuldades? E aí, claro, se ela vem há 2, 3 anos, sempre se desesperando diante de uma dificuldade, a beleza acha que só porque está com você naquele momento vai agir diferente? Não. Se há 2, 3 anos toda reação e manifestação
que a pessoa tem diante de uma dificuldade é o desespero, não vai ser porque ela está do seu lado, ou porque ela convive com você, que a atitude dela vai ser diferente. Porque é a única maneira que no momento ela sabe como responder, que ela sabe como reagir. Então quando eu digo o poder está em suas mãos, reconheça que todos esses sentimentos são reações que você acaba tendo e respondendo à própria vida. Porque nós nos tornamos aquilo que pensamos. Então, se nós, claro, o próprio Hermes Trismegisto já fala, né? O pensamento é tudo, a mente é a criação. Então, se você reconhece que nós nos tornamos aquilo que nós pensamos, olha que maravilha, que chave que a gente acaba tendo, que oportunidade que a gente tem. Porque a gente reconhece que nós estamos em processo de criação. Porque se eu tenho o poder de mudar, de transformar, isso significa que eu tenho o poder de recriar. Então o poder transformador, justamente esse processo de criação, ele está em minhas mãos. Então, claro, cada pensamento, ele molda quem somos, como vivemos, como enxergamos o mundo, como eu me posiciono e o principal, como eu vou reagir a ele. Então olha que maravilha isso. Medo, raiva, ansiedade, agressividade, são manifestações e reações, claro, espontâneas que temos. O problema não está em sentir isso e expressar isso, porque são reações naturais e espontâneas daquilo que acontece dentro de nós e como eu reajo a isso. Então todos esses sentimentos que você tem, seja ele qual for, seja raiva, seja ansiedade, seja medo, seja insegurança, não importa qual seja, eles são manifestações naturais, são reações espontâneas de todo essa explosão de reações que está acontecendo dentro de você e a forma em que você manifesta. Então, claro, a pergunta é, o que você vem cultivando na sua mente? Se você é fruto desses seus pensamentos, quais são esses pensamentos repetitivos que você está preso dentro desse loop mental e você não consegue sair? Porque é muito simples, se você perceber, você é uma pessoa muito preocupada com o futuro? Se você é, claro, você vai ter ansiedade constante. Falta confiança em você? Se falta confiança, você vai ter medo. O medo vai ser praticamente um sentimento, uma emoção que você vai ter constantemente. Você é uma pessoa ressentida com as coisas? Com o que te aconteceu, com o que fizeram com você? Porque se você é uma pessoa ressentida, a agressividade, a raiva vai ser um sentimento praticamente diário e notório na tua vida. Só que, por exemplo, se você é uma pessoa, como eu falei, que o que te falta nesse momento é confiança, você é uma pessoa insegura, claro que o medo vai ser uma reação que você vai ter a este sentimento. Olha que coisa interessante. O medo não é a causa. O medo é a reação. Porque quem tem medo de alguma coisa. A causa disso é a insegurança, é a falta de confiança, é justamente este sentimento em que você acaba nutrindo contra si mesmo através de uma falha, de uma falta, em que o medo ele vai se manifestar como uma forma de aviso e mostrar a você internamente o que está acontecendo. Mas para pensar, medo e coragem são as duas faces da mesma moeda. Se você é uma pessoa que tem medo, com certeza você também tem a coragem. Porque não tem como você ter uma moeda com apenas um lado. Só que você está apenas voltado para um lado dessa moeda. Então comece a descobrir, comece a notar que todas essas reações que você tem são subprodutos, são consequências. Elas não são a causa. Elas são apenas a manifestação espontânea daquele sentimento mal trabalhado ou daquela falta que existe dentro de você. Eu tive medo e por conta do medo eu desenvolvi a falta de confiança. Não, você é uma pessoa extremamente inseguro, que lhe falta autoestima, confiança, lhe falta uma série de valores e sentimentos que a emoção que surge é a raiva, que vai surgir o medo, que vai surgir a ansiedade. Então tudo vai depender da forma em que você vai expressar isso. Então, se você reconhece e você percebe esse valor e essa mudança que você tem esse domínio, porque entre a raiva, por exemplo, que ela é a consequência, mas a falta de confiança, ou no contrário, a falta de confiança e a raiva, existe um caminho a se percorrer. E dentro deste caminho tem o seu consciente. Tem a sua consciência que tem o poder de mudar.
que tem justamente o poder de transformação. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Tudo isso, raiva, medo, ansiedade, preocupação, insegurança, medo, falta de confiança, ansiedade, ou seja, todos esses sentimentos que você acaba tendo e essas emoções que se expressam, tudo isso não te protege do perigo, mas te priva da vida. Isso eu quero que fique na tua mente hoje. Ter as reações e ter as criações que você acaba tendo são os sentimentos de insegurança, os sentimentos que nascem. As reações são as emoções, são os medos, são a ansiedade, são a raiva, a agressividade. Só que você acha que isso é um mecanismo de defesa. Você acha que você está preocupado diante de uma situação, você está seguro e tentando evitar um perigo. É uma forma de você criar um estímulo muito precocemente para poder se defender. Não! De forma nenhuma, não! Isso que você acaba criando, tudo isso não te protege do perigo. Isso tudo que você acaba desenvolvendo não te mantém seguro a ponto de não sofrer o dano ou a consequência desse perigo que veio. E além de não te proteger do perigo, ele te priva da vida. Porque neste momento presente, este sentimento faz com que a sua qualidade de vida seja péssima, faz com que a sua relação com as pessoas seja um caos, faz com que a relação que você tem consigo mesma seja extremamente desastrosa. Então olha que interessante você perceber que tudo isso que você acredita estar criando como modo de defesa, como modo de proteção, não te protege. Me fala quando que esse medo te protegeu. Pelo contrário, impediu você conquistar, impediu você caminhar, te inibiu a uma situação, te desestimulou, diminuiu a sua potência e você muitas vezes não fez aquilo que deveria ter feito, aquilo que você poderia ter mudado, totalmente empoderado, totalmente confiante, porque aquele medo te trouxe uma sensação um pouco de desgosto, ou um pouco de receio, fez com que você perdesse justamente todo o estímulo e o embalo que você estava indo. Ou seja, fez você perder. Fez você perder toda essa estrutura. Então, se você começa a entender que a manifestação de algo mais profundo, você pode justamente ter o controle sobre essa situação. Se você reconhece que você faz parte de todo esse processo, tanto da criação quanto ao processo de manifestação, você tem muito mais poder do que você imagina. Você não é vítima nesse momento, você é vítima de si mesmo, porque você está à mercê de todo esse processo como se fosse apenas um telespectador. Não! Você é o próprio roteirista da sua história, da sua vida. Você é justamente o ator principal, o roteirista, o figurinista, você é tudo. Só que você não tem essa condição de perceber. Só que assim, é como eu falei, limonada oferece limonada, limão oferece limonada, laranja oferece laranjada. Você não tem como dar. Então como que você vai poder oferecer luz? Primeira coisa, se você vive na escuridão. Como que você vai conseguir oferecer justamente para a pessoa algo que você não tem? E às vezes você quer dar luz, você quer ajudar aquela pessoa que está ao seu lado, ou você quer estimular se você não tem estímulo para a sua própria vida. Então, ser consciente dos seus pensamentos é justamente manter a mente plena para que você possa perceber o quanto você tem o controle, o domínio e o poder de mudança diante de uma possibilidade e de uma oportunidade que a vida te dá. Você tem justamente essa condição de alterar. Então você não é vítima desse sentimento. Na verdade, você tem o poder de ter o controle sobre elas e de manifestar da forma que você quer. Porque se você percebe a ponto desse controle, você não precisa expressar daquela forma. Não é porque você ficou ressentido com alguma coisa que você automaticamente vai expressar a agressividade e a raiva. Você pode controlar ela e não expressar. Quantas vezes você, diante de uma situação da vida, você conseguiu frear um sentimento? Você teve aquele sentimento, muitas vezes, e aí você freou aquela emoção. Você não permitiu. Você estava puto da vida, você queria chegar lá brigando, aí alguma coisa aconteceu, você se percebeu, você respirou fundo e falou, hoje não.
e você deixou passar e você não respondeu da forma em que você foi preparado para aquilo. Porque naquele meio do caminho, você percebeu que você tem o poder sobre a sua vida e o como você manifesta isso. Porque no mundo externo, é como se o mundo externo, o mundo exterior, ele não determina as suas emoções. O que vai determinar as suas emoções é o seu consciente, é o seu eu. Só que você acaba vivendo nessa massa, nessa forma massiva do todo, onde você é parte integrante de tudo e você acaba se massificando, que você acaba perdendo a sua individualidade, a sua independência. Se todo mundo está reagindo assim, por que eu vou reagir de forma contrária ou diferente ao todo mundo? E é esse o contexto e a mente em que faz com que você acaba sendo submisso ao mundo. Porque você entende que todas essas expressões, essas determinações, dessas emoções externas, elas são condicionadas pelo meio em que você vive. Mas não. O mundo externo, ele não determina suas emoções. Você tem o poder disso. Você tem o controle de como você vai, quando, porquê e o modo em que você vai expressar essa emoção. Não importa o que você sentiu. Porque às vezes você não tem controle daquilo que você sente. Nem sempre. A não ser que você esteja já num patamar mais avançado de sentimento e de controle emocional. Principalmente até mental. Mas se você não tem esse controle, você tem o controle de como você vai responder a isso. De como você vai manifestar e qual é a forma que você vai exaltar isso e dividir isso com as pessoas e o mundo à sua volta. Então, é como se você não tivesse, em alguns casos, o controle, por exemplo, de você sentir o ressentimento. Mas você tem o controle de não expressar de forma agressiva aquele ressentimento através de uma vingança, através de uma agressão. Você pode controlar e frear aquilo e falar, não vou agir desse modo. Então olha que coisa maravilhosa, coisa bonita. Isso justamente é justamente a ideia que eu quero que você se pergunte a você. Quando aconteceu algo, por exemplo, essa semana, que deve ter acontecido alguma coisa com você, você poderia ter controlado essa reação? Quando você passou um nervoso ou você teve uma crise de ansiedade, você realmente estava à mercê disso? Você não tinha controle? Você não poderia ter controlado naquele momento aquele sentimento, aquela reação e ter agido de forma completamente diferente? Tem certeza que não? Se você começar agora a parar para pensar e perceber a partir de tudo isso que eu estou falando que você tem esse poder e essa condição, você reconhece que você está sendo guiado pelo mundo externo. E você não está sendo conduzido e muitas vezes sendo levado principalmente pelo seu poder de mudança, pelo seu poder de transformação em relação ao próprio mundo. E você tem total controle, total domínio de lidar com isso, de responder a isso, sem com que você seja controlado pelos seus pensamentos e que esses pensamentos que são completamente alheios controlem a sua vida. Você não é uma marionete da vida, você não é uma marionete das pessoas. Você não é simplesmente um fantoche. Você precisa reconhecer a sua individualidade. Ah, é difícil. Pô, se é difícil, reprograme a sua mente. Você está tendo a possibilidade de reprogramar a tua forma de reação. Não importa o modo e o meio em que você vai buscar esse auxílio, essa ajuda, mas reprograme a sua mente para que a partir dali você consiga responder ao mundo de forma diferente. Porque uma coisa não tem como você deixar para depois. E é preciso com que você entenda. A sua missão nessa terra é você. Sua missão nessa terra não é o outro. A sua missão, o seu propósito nessa terra, nessa encarnação, nesse destino é você. Você não se deu conta disso ainda? E toda hora você se coloca em segundo plano, toda hora você se coloca como secundário. Você não é mais a prioridade, você é coadjuvante na sua própria história. Ou seja, não, pelo amor de Deus. E o pior de tudo, ainda você pensa, muitas vezes de forma negativa sobre si mesmo. Quantas vezes você fala, às vezes, por mais que seja uma brincadeira ou uma mentira, você fala mal de você. Gente, pelo amor de Deus. Quem sabe, o ofó tem poder, a palavra tem energia, você está criando. A mente nem sempre sabe diferenciar o que é real do que é ilusório, do que é fantasia, do que é mentiroso. A mente muitas vezes não sabe isso. E aí você entra em crise. Aí você acaba se prejudicando. Então, muda esse pensamento. Reprograme a mente. Pare de falar mal de si mesmo, mesmo que seja numa brincadeira.
Pare de falar palavras pejorativas de si, de uma situação, porque eu sou burro, porque eu sou isso, porque, nossa, tudo que eu faço é errado, onde eu ponho... Para com isso. Você está dando um comando para a mente de que realmente você é, e ela vai criar isso na sua vida. Então, olha a falta de habilidade, de relacionamento que você tem com a sua própria mente, com o seu próprio corpo. E espero que isso sirva e você aprenda isso e não repita. Porque eu acredito do ponto de vista que ninguém erra 2 vezes. Porque no exato momento em que você sabe que errou, a segunda vez já não é erro, é escolha. Então eu acredito no erro sempre na primeira vez. Errou, não sabia. A segunda, putz, errei de novo. Não, você não errou. Porque você sabe que a primeira você quebrou a cara e não funcionou. Então a segunda vez já não foi um erro, foi uma escolha. Porque você teve essa visão, você percebeu isso. Tá certo? Gente, vamos o finalzinho. Eu sempre gosto de ler um trechinho bem curto do livro, para trazer um pouco também uma reflexão além, dizendo que os 2 livros, tanto Além do Olhar quanto Um Novo Olhar, estão pela editora Hercules.com.br. Então entre em contato com a editora, lá você consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico, tá? Bom, hoje eu separei, você que está em casa, separei o comecinho, o primeiro capítulo, a página 10 do livro do Além do Olhar. Vamos lá. É surpreendente como até mesmo um abajur com apenas uma função vem com um manual de instruções em várias línguas em dezenas de páginas. Enquanto nós, seres humanos, não recebemos instruções sobre como dominar nossas emoções, controlar nossos comportamentos e lidar com o mundo dual. Devemos ser parceiros e aliados da vida, em vez de entrar em conflito com ela, conosco mesmo e com os outros. Quando nos concentramos em nossa verdadeira identidade, é mais fácil agregar valor. Aceitar o comum e seguir o rebanho é fácil, pois não enfrentamos rejeição e podemos seguir a multidão. No entanto, quando criamos e desenvolvemos nossos próprios valores e virtudes, deixamos de ver o mundo através da lente do coletivo. Nossa essência é reflexiva, profunda e verdadeira. E não somos seres clonados, embora muitas vezes nos comportemos como se fôssemos. Uma mente sobrecarregada por traumas, conflitos, medos, preconceitos e inércia mental é como um céu nublado, onde as estrelas não podem ser vistas. A preguiça mental é pior do que a física. E aqueles que buscam a paz também buscam a felicidade humana, pois a paz é um estado em que temos controle sobre nós mesmos e sobre a circunstância. O sábio sabe onde está pisando, mantém a verticalidade e comanda seu mundo a partir de seu próprio ser. Olha que bacana, como faz sentido. É sair dessa massividade, é sair desse todo, é sair desse conjunto que acabamos imaginando que fazemos parte de tudo e temos que agir de forma automática, de forma espontânea. Não é bem por aí. Então, gente, espero que toda essa mensagem, toda essa meia horinha de reflexão mude seu dia, faça você olhar para o seu interior, perceber essa mudança, reconhecer o quanto você precisa agir de forma diferente, para que você possa responder à sua vida com total independência, com total liberdade, tendo as rédeas, tendo o controle da sua vida. Você não é apenas uma consequência e vítima de um mundo, vítima das pessoas e vítima dos pensamentos. Você tem poder sobre eles. Tanto de reconstruir, de mudar, de reprogramar a sua mente. Tá certo? Gente, até amanhã. Quem vem amanhã? Amanhã toque de catiço às 18h30. Então amanhã nosso toque. Quem vem? Espero te encontrar amanhã, a gente dá aquele abraço, conversa. Um excelente final de semana para vocês. Que Oxalá nos abençoe nessa mais uma sexta-feira maravilhosa. Aproveite o dia, aproveite ao máximo. Fique com essas reflexões. Espero que seja útil um pouco dessa informação. Nem que seja uma mudança mínima na tua vida, já é reconfortante para mim. Gente, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar o vídeo, que isso ajuda bastante a impulsionar e o Instagram saber que realmente é importante e conseguir levar o maior número de pessoas. Tá bom, gente? Um grande beijo, tchau, tchau e até amanhã. Tchau!